A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus. Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E para você chegar até Jesus e para você ter Jesus, também tem um caminho. E Ele mesmo disse, Ele diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus. Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E para você chegar até Jesus e para você ter Jesus, também tem um caminho. E Ele mesmo disse, Ele diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus. Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E para você chegar até Jesus e para você ter Jesus, também tem um caminho. E Ele mesmo disse, Ele diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus. Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E para você chegar até Jesus e para você ter Jesus, também tem um caminho. E Ele mesmo disse, Ele diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus. Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E para você chegar até Jesus e para você ter Jesus, também tem um caminho. E Ele mesmo disse, Ele diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus. Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E para você chegar até Jesus e para você ter Jesus, também tem um caminho. E Ele mesmo disse, Ele diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus.
Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E para você chegar até Jesus e para você ter Jesus, também tem um caminho. E Ele mesmo disse, Ele diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus. Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E para você chegar até Jesus e para você ter Jesus, também tem um caminho. E Ele mesmo disse, Ele diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus. Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E para você chegar até Jesus e para você ter Jesus, também tem um caminho. E Ele mesmo disse, Ele diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus. Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E para você chegar até Jesus e para você ter Jesus, também tem um caminho. E Ele mesmo disse, Ele diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus. Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. E para você chegar até Jesus e para você ter Jesus, também tem um caminho. E Ele mesmo disse, Ele diz: a quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir ao Pai, chegar ao Pai, se não for através de Jesus. Talvez você diga: eu creio em Deus, eu gosto de Deus, eu tenho o meu Deus, eu faço as minhas orações. Mas você só chega a Deus, a sua oração só chega a Deus se for através de Jesus Cristo, o único